panorama político mundial. A partir de 1930 tiveram alguns marcos importantes, alguns deles sendo a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu no ano de 1939 a 1945, a Guerra Fria nos anos de 1945 a 1991 e a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. A Segunda Guerra foi motivada pelo expansionismo e rivalidades políticas. Entretanto, começaram no início dos anos de 1930, quando Adolf Hitler passou a ser presidente da Alemanha e construiu uma nova ordem, baseada nos princípios do nazismo, tendo o Holocausto como um deles, um processo que começou com a discriminação de milhões de pessoas sendo mortas por serem quem eram. Em 26 de junho de 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, que reconheceu a necessidade de estabelecer a paz mediante a melhoria das condições sociais e econômicas. Nesse mesmo ano, foi assinado em São Francisco, nos Estados Unidos, por 50 países, a chamada Carta das Nações Unidas, que objetivava a colaboração internacional para a solução dos problemas econômicos, sociais, educativos e sanitários, além de fixar os estatutos da Comunidade de Nações. A Segunda Guerra mal havia terminado quando a humanidade mergulhou em uma nova guerra, muito peculiar, denominada Guerra Fria, entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos. Uma característica da Guerra Fria era de que não havia em termos objetivos um perigo iminente de guerra mundial, mas sim uma dominação de uma ou outra nação sobre as demais. De maneira resumida, a Guerra Fria foi um conflito político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, que durou de 1947 a 1991. Esse período dividiu o mundo em dois blocos: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela URSS. A Guerra Fria terminou em 1991 com a dissolução da União Soviética. O histórico socioeconômico do Brasil é entre 1930 a 1960. Durante o período, o Brasil passou por grandes transformações, sendo um momento crucial para a consolidação do Estado como agente centralizador, além de ser um período de intensa polarização política e social. Durante os anos de 1930 a 1945, o Estado teve um papel importante no desenvolvimento da industrialização no território brasileiro, o qual consagrou o capitalismo e alcançou a diferenciação das classes sociais. Durante a Era Vargas de 1930 a 1954, Getúlio Vargas assumiu o poder iniciando uma era de descentralização e intervenção estatal. Durante seu governo foram criadas instituições como o Ministério do Trabalho e implementadas leis trabalhistas que visavam controlar os operários e reprimir os movimentos sindicais. O Estado Novo, em 1937, consolidou um regime autoritário inspirado no fascismo enquanto a industrialização avançava e impulsionada pelo nacionalismo econômico. Durante esse período, foi assinado o Tratado de Assistência Recíproca, que permitia aos estados intervenção nos países americanos onde houvesse situações que colocassem a paz do continente em risco. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil retomou a democracia em 1946, mas enfrentou desafios como a Guerra Fria e a polarização política. Vargas retornou ao poder em 1950, mas seu governo foi marcado por crises políticas e econômicas. Um marco importante foi a assinatura da Declaração dos Direitos Humanos. A declaração trouxe à tona a concepção de dignidade e igualdade entre todos os seres humanos e até hoje baliza as noções de justiça e direitos dos cidadãos. Com o fim do governo de Getúlio Vargas, a construção de Brasília, por meio do novo presidente Juscelino Kubitschek, incentivou-se o progresso econômico do país, estimulando a industrialização política que foi chamada de desenvolvimentismo. Esse período foi fundamental para a modernização do Brasil. A centralização do poder, o avanço da industrialização e as disputas políticas moldaram o país que conhecemos hoje. O legado desse período ainda influencia nossa sociedade e economia atual. Os avanços científicos e tecnológicos caminhavam em igual proporção aos debates ideológicos e bélicos entre 1930 a 1960. Como a descoberta do nêutron em 1932, a criação de elementos radioativos artificiais em 1934, a invenção da abreografia em 1936 pelo médico brasileiro Manuel de Abreu, um método para tirar as chamadas chapas radiográficas dos pulmões, que permitiu o diagnóstico precoce da tuberculose pulmonar, o desenvolvimento do nylon em 1938, os primeiros radares em 1939 e o início das transmissões televisivas no Brasil com a TV Tupi em 1950. Na década de 40, observamos importantes avanços relacionados a métodos diagnósticos e terapêuticos, como as descobertas dos efeitos do raio-x. A foto retrata um departamento médico da US Army em 1945 na cidade de Darwin, Austrália,
com o paciente sendo preparado para um exame de raio-x. Em 1944, temos a descoberta da streptomicina, poderoso antibiótico para tratamento da tuberculose. Em 1948, o avanço nos estudos e aperfeiçoamento do coração artificial. Hoje, a famosa Terumo Corporation conta com um museu e uma coleção virtual que inclui corações artificiais importantes da história. Em 1953, Jonas Salk testou a vacina contra a poliomielite. Seu sucesso foi declarado em 1955, mas o seu legado continua a impactar a ciência na atualidade com o Instituto Salk de Pesquisa. Em 1950 a 1955, foi a retomada dos estudos das pílulas anticoncepcionais. Esse movimento foi tão revolucionário na ciência, pois derrubou barreiras inacreditáveis até então. Pois na década de 30, as leis que regulamentavam as indústrias farmacêuticas tinham que cumprir ordens como as do artigo 120, que diziam ser proibidos as vendas dos medicamentos anticoncepcionais. Este avanço teve seu marco em 1950, quando Margaret Sanger, para nosso orgulho uma enfermeira, contactou 2 bioquímicos para que pudessem prosseguir com as pesquisas. Com a ajuda de sua colega, milionária para a época, tomaram a frente no financiamento em torno da pílula conhecida como controle do nascimento. A primeira aprovação foi a pílula Enovid, lançada nos Estados Unidos em 1960. Para encerrarmos essa jornada nos avanços científicos e tecnológicos, o marco do cientista Theodore Manning, que criou o primeiro radar a laser usando Ruby em 1960. Saúde no Brasil. Até a década de 1930, as doenças eram tratadas no mundo inteiro com medicamentos à base de substâncias naturais, mas a partir da década de 1940, as técnicas de produção sintética de substâncias químicas e moléculas tiveram um grande avanço. A partir da Segunda Guerra Mundial, houve muitas descobertas em medicamentos, por causa das necessidades naquele momento. Diante dos medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica nessa época, são considerados até hoje uma das grandes conquistas da humanidade. Mas mesmo com todos esses avanços, o Brasil na era Vargas foi um período um tanto dramático no que se diz saúde pública. A febre amarela ameaçou a capital federal, na época Rio de Janeiro, e os portos litorâneos. A malária se alastrou pelo interior do país, a hanseníase ganhou a atenção dos médicos e a tuberculose continuou sendo o mais grave problema sanitário das cidades. Em novembro de 1930, houve a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública, MESP, que depois se tornou, em 1937, Ministério da Educação e da Saúde, MES. Nesse contexto, houve a definição de novos rumos para a política de saúde pública, cujo alvo foram doenças infecto-contagiosas que atingiam a totalidade da comunidade. Devido ao grande aumento de mortalidade por doenças crônico-degenerativas, inclusive o câncer, em 13 de janeiro de 1937, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto de criação do Centro de Cancerologia do Serviço de Assistência Hospitalar do Distrito Federal no Rio de Janeiro. Em 14 de maio de 1978, foram inauguradas as instalações do centro, com 40 leitos, um bloco cirúrgico, um aparelho de raio-x e outro de radioterapia. Na década de 1940, as principais ações de saúde foram combate à malária e à tuberculose, formulação de um plano nacional de combate à lepra. Em parceria com a Fundação Rockefeller, foi desenvolvida uma vacina para a febre amarela. Quanto ao tratamento de hanseníase, na década de 1940, o óleo de chá mogra e seus derivados foram substituídos pelos sulfonas, oriundos da química sintética que trouxeram a possibilidade de tratamento específico. Em 1941, teve a criação dos serviços nacionais que verticalizaram as campanhas de combate a doenças específicas e as grandes endemias. O Centro de Estudos do Instituto Oswaldo Cruz foi instalado em 1948 em Minas Gerais e desenvolveu os primeiros estudos para o controle da doença de Chagas. Em 1957, foi fabricada a vacina contra a gripe asiática pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, durante o surto ocorrido no estado. Em 1959, instituiu-se a Campanha Nacional de Combate à Lepra. Em 1960, foi fundada pelas formandas primeiras sociais de 1925 da Escola de Enfermeiras Ana Nery, a Campanha de Educação para a Saúde da Criança. O trabalho da enfermagem no Brasil durante os períodos de 1930 a 1960. Em 1930, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, o governo federal intensificou sua atuação na formação de profissionais para a saúde pública, como as visitadoras sanitárias. Em 1931, o Decreto número 20.109 regulamentou o ensino da enfermagem no Brasil e reconheceu a Escola de Enfermagem Ana Nery como modelo para as demais escolas do país. Esse reconhecimento consolidou a figura da enfermeira padrão, associada à qualidade da profissão.
A partir de então, a formação de enfermeiras e o reconhecimento da profissão se expandiram, com o governo criando leis e decretos para regular o exercício da enfermagem e melhorar o acesso da educação na área. No contexto hospitalar, ainda havia o modelo das Santas Casas de Misericórdia, com as religiosas e serviçais sem formação formal em enfermagem. Em 1935, o símbolo da lâmpada grega foi associado à enfermagem, aumentando sua visibilidade. E em 1938, com o decreto número 2956, foi instituído o Dia do Enfermeiro, em homenagem a Ana Nery, e as enfermeiras passaram a ter maior reconhecimento. Durante as décadas de 1940 e 1950, as enfermeiras passaram a ser mais envolvidas em hospitais públicos e na saúde pública, com um aumento na formação de visitadoras sanitárias, enquanto a atuação das religiosas nos hospitais continuou sem um treinamento adequado. O governo também regulamentou a jornada de trabalho e as condições de trabalho para as enfermeiras, estabelecendo um sindicato único para a categoria. Na década de 1950, a enfermagem brasileira enfrentou desafios, como a escassez de profissionais e a falta de uma formação mais técnica e científica, mas também houve avanços, como o primeiro estudo sobre o dimensionamento de pessoal e a criação de leis que definiram as categorias profissionais dentro da enfermagem. Em 1960, a Lei nº 3.780 garantiu o reconhecimento da enfermagem como profissão técnico-científica de nível superior, e a partir de então, as enfermeiras passaram a ser vistas como profissionais de alto nível, com atribuições bem definidas. A evolução da enfermagem no Brasil, até meados do século XX, foi marcada por esforços para regularizar a profissão, melhorar a formação de profissionais e aumentar sua visibilidade, com a inserção de mulheres na guerra e o fortalecimento da profissão nas instituições de saúde pública e hospitais. A educação geral e de enfermagem. Até a criação do Ministério da Educação e da Saúde em 1930, os assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino. Em 1932, foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que propunha uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita, pois, nessa época, a Igreja era concorrente do Estado na área da educação. Em 1930, existiam no Brasil 350 escolas secundárias e cerca de 200 superiores, incluindo as escolas de formação militar e teológicas, como, por exemplo, a Universidade do Rio de Janeiro e a Universidade de Minas Gerais. Com a Constituição Federal de 1934, a educação passou a ser considerada direito de todos, sendo ministrada pela família e pelos poderes públicos. A reforma dos ensinos secundários e universitários foram promovidas pelo Ministério da Educação e da Saúde Pública, que em 1953 passou a se chamar Ministério da Educação e da Cultura. Em 1934, por iniciativa de Laís Neto dos Reis, surgiu a ideia de formar o auxiliar de enfermagem, fazendo parte do regimento da Escola de Enfermagem Carlos Chagas. A Lei 775 oficializou a formação de auxiliares, que teve seu primeiro curso formal iniciado em 1941 na Escola Ana Nery, com duração de 18 meses. Pelo decreto de 14 de novembro de 1949, foi estabelecida a duração de 4 anos para o curso de enfermagem, exigindo a conclusão do colegial e também estágios obrigatórios. Na década de 50, foram firmados acordos entre escolas e universidades norte-americanas e brasileiras, por meio de intercâmbio de estudantes, pesquisadores e professores. Ainda na década de 50, com o desenvolvimento do capitalismo e o surgimento das indústrias, os trabalhadores começaram a reivindicar melhores condições de assistência à saúde, surgindo o sistema previdenciário e favorecendo a expansão da rede hospitalar. Com isso, houve a necessidade de aumentar o número de profissionais com preparo para o exercício da enfermagem. O curso de especialização em enfermagem e obstetrícia surgiu em 1943, como um dos cursos de pós-graduação previstos. A Escola de Enfermagem Ana Nery promoveu em 1947 o curso pós-graduado para a formação de professores.
Outros cursos de pós-graduação foram instalados somente em 1959, na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Em 1932, a Associação Brasileira de Enfermagem criou o primeiro periódico brasileiro, a Revista Brasileira de Enfermagem, onde foram publicados os 10 mandamentos da enfermeira, que estabeleciam normas onde a enfermeira devia ter consciência, ser leal, ser obediente e seguir as regras, e acatar sem discutir as ordens dadas, além de ser alegre, bem disposta, pontual, paciente, bem-humorada, cuidar do modo de andar e vestir e se comportar. Com a Segunda Guerra Mundial, muitos aspectos da enfermagem foram afetados, exigindo um número maior de enfermeiras e aumentando as admissões hospitalares, pois as necessidades militares criaram escassez de pessoas. Em 1952, foi lançado nos Estados Unidos o periódico Nurse Research, dedicado a estimular e promover a pesquisa em enfermagem. E, como reflexo da enfermagem norte-americana, iniciou-se no Brasil a Organização dos Princípios Científicos. Em 1944, com o surgimento de hospitais universitários, houve aprimoramento intelectual, em que a enfermagem começou uma divisão do trabalho, onde o enfermeiro passou a administrar os serviços, fazer treinamentos e supervisão, atrelando ao auxiliar o cuidado direto ao paciente, incluindo nos currículos de enfermagem conhecimentos de pedagogia e administração, caracterizando-os como líder da equipe. Em 1956, existiam 33 escolas de enfermagem. Dessas escolas, 13 estavam sob a administração governamental e 20 eram particulares. Em 1961, com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os órgãos estaduais e municipais ganharam maior autonomia, diminuindo a centralização do Ministério da Educação e da Cultura.